Saudações, mutantes! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para comentar as principais diferenças entre a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate das HQs e do MCU. Olha que não são poucas, viu? Vamos nessa? Bom, que a Feiticeira Escarlate tem uma história maluca, todo mundo já sabe. Eu até arrisco a dizer que talvez seja uma das histórias mais confusas, mais difíceis de entender da Marvel, desde que ela apareceu em X-Men 4 em 1964. Para começar, ela já sofreu vários retcons da origem dela, dos poderes, e a própria instabilidade dela, psicológica, também não colabora muito para quem acompanha os quadrinhos e os filmes entenderem bem o que está acontecendo, qual que é a história dela. Que eu diria que é uma coisa muito impressionante, que apesar de toda essa confusão, ela é uma das personagens mais amadas entre todos os Vingadores. Desde que a Wanda fez a primeira aparição dela em live action lá na cena pós-crédito do Capitão América Soldado Invernal em 2014, a Feiticeira se tornou uma parte importantíssima do universo Marvel. Ela pode ter começado como uma inimiga, dos heróis, do Tony Stark, assim como nos quadrinhos, mas logo a Wanda se tornou um dos membros mais poderosos dos Vingadores. E ainda que na versão MCU ela seja baseada nos quadrinhos, a gente conseguiu encontrar várias diferenças entre as HQs e o MCU. Antes de falar das diferenças, eu queria pedir para você deixar um joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. A primeira diferença tem a ver com Tony Stark. No MCU, a Wanda e o irmão dela, o Pietro, são apresentados como inimigos dos Vingadores no primeiro momento, como se estivesse lá para se vingar do Tony Stark. A Wanda e o Pietro viram os pais deles morrerem quando um míssil construído pela indústria Stark atingiu a casa deles. Um segundo míssil atingiu a casa dos Maximoff alguns momentos depois, mas não detonou. Em vez disso, os gêmeos ficaram nos escombros observando aquela luz vermelha do míssil piscando, esperando que ele detonasse. Nos quadrinhos, o passado da Wanda não tem nenhuma conexão com o Homem de Ferro ou com a empresa dele. As razões para eles começarem como um vilão lá nos quadrinhos foram totalmente diferentes. Eles foram tratados de uma maneira hostil pela aldeia em que eles estavam, quando se acreditava que eles eram gêmeos mutantes. O Magneto foi lá para salvar os gêmeos da fúria desses aldeões e eles foram obrigados a entrar na Irmandade Mutante, que é uma coisa que eu quero muito ver no MCU. Alô, Disney! Um segundo ponto de divergência entre as HQs e os filmes é a origem deles. No cinema, a Wanda vem de Sokovia, um país que tá lá no leste europeu, e foi lá que os Vingadores lutaram contra o Ultron. Isso destruiu completamente o país deles. Esse lugar fictício, Sokovia, continua a ter um papel muito importante no MCU, porque lá foi gerado o Acordo de Sokovia, que acabou com os Vingadores. Em WandaVision, lá no terceiro episódio, Sokovia foi mencionada indiretamente e diretamente algumas vezes. Nos quadrinhos, a Feiticeira e o Mercúrio nasceram na Sérvia, como parte de uma aldeia romani. Quando crianças, os gêmeos foram levados para uma montanha e foram utilizados em experimentos pelo Alto Evolucionário. Pelo menos essa é a história contada hoje, que a gente não sabe que vai mudar, porque isso pode acontecer, Outro ponto diferente é a origem dos poderes. No universo cinematográfico da Marvel, a origem da Wanda é bem simples. Ela e o Pietro foram levados por agentes da Hydra, usados como cobaias em experimentos feitos pelo Barão Strucker. Ele usou o cetro do Loki, que escondia a joia da mente, para dar poderes aos gêmeos. Nos quadrinhos é diferente. A história da Wanda e do irmão dela mudou muitas vezes ao longo dos anos. Quando eles apareceram pela primeira vez, os irmãos eram mutantes. Mais tarde foi revelado que a Wanda e o Pietro também não eram mutantes, mas humanos geneticamente alterados graças ao Alto Evolucionário. Outro ponto bem diferente são os poderes da Wanda. Nos quadrinhos, a Wanda começou com esferas de feitiço que basicamente dava para ela o poder de azarar os inimigos. O que isso significa? O teto desmoronava, o adversário tropeçava, algumas coisas explodiam. Com o tempo, esse poder foi evoluindo e a Wanda começou a aprender magia de verdade. Com a ajuda da Agatha Harkness, a Wanda se tornou uma das magas mais poderosas do universo Marvel. No MCU, bem diferente, os poderes da Wanda já foram usados de formas diferentes. Nos filmes, a extensão dos poderes dela ainda é um mistério, porque
Só em Vingadores Ultimato ela foi com força total contra o Thanos. Mas eu acho que ela não mostrou todos os poderes que ela tem ainda. E WandaVision tá mostrando uma dimensão nova de poderes e também vai trazer uma ideia maior do que ela é capaz. Outro ponto bem diferente é o uniforme. Ao longo dos anos, a Wanda teve vários figurinos diferentes nos quadrinhos, mas nenhum foi tão icônico e é tão lembrado quanto o primeiro. Enquanto a capa vermelha e o maiô têm um papel importantíssimo no visual da Feiticeira Escarlate, a tiara e o capacete, aquele, sabe, da Vera Fischer, sempre se destacou. A Wanda nunca teve um uniforme como esse nos filmes, ela sempre tá vestida meio normalzinha, mas ela vai usar algumas vezes em WandaVision, nem que seja para algum tipo de alívio cômico na festa do Halloween. No cinema, o figurino da Wanda é mais discreto, com um vermelho mais escuro, quase um vinho, e sempre uma jaquetinha para dar aquele ar gótica suave. Como vocês podem ver, tem muita coisa diferente e a ser explorada no universo cinematográfico. Tem muitos poderes e a história de como a Wanda vai desenvolvendo seu poder também é um tema muito interessante nas HQs e pode ser transportado para o MCU. Agora, quem sabe, com a Agatha Harkness entrando aí em WandaVision e ajudando a Wanda a se controlar, seja pro bem ou pro mal, mas passando um pouco mais de controle sobre a magia que até então ela não tem tanto domínio. Esse foi o nosso vídeo sobre as principais diferenças entre a Wanda das HQs e do MCU. Se você curtiu, deixe seu joinha aqui. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do monte de conteúdo que a gente está preparando para vocês nas próximas semanas. Valeu, abraço!